Olá turma, sou o professor Raimundo Nonato. Tema da aula: Métodos Contraceptivos, turma 4ª etapa EJA do ensino fundamental. Nessa aula iremos apresentar para vocês alguns métodos contraceptivos, cujo objetivo é de evitar uma gravidez não programada e também evitar algumas doenças sexualmente transmissíveis. Esses métodos, eles podem ser naturais, podem ser de barreira, podem ser hormonais, mecânicos ou ainda definitivos, ou seja, irreversíveis. Aqui nessa tabela nós vemos alguns métodos contraceptivos, os métodos eficazes e os métodos ineficazes. Então nós temos aqui a camisinha, o DIU, espermicida, esterilização, hormonal. Temos aqui alguns métodos ineficazes como a tabelinha, emergencial, coito interrompido. Iremos falar de cada um de forma específica, as vantagens e as desvantagens apresentadas por cada método. A escolha do método a ser adotado deve ser feita a partir do perfil da mulher e em comum acordo com o parceiro. Além disso, também são recomendadas algumas orientações médicas, ou seja, o casal é aconselhável que eles vão a um médico, um especialista, para verificar qual o método mais eficiente para se evitar uma gravidez indesejada e até mesmo uma DST. Cada método eles apresentam características próprias de uso, tem suas vantagens e desvantagens, e também tem um nível que pode variar em termos de eficácia. Então nós iremos mostrar para vocês alguns métodos, principalmente focando nessa parte da vantagem e desvantagem relacionada ao seu uso. Nós temos aqui a camisinha. Esse preservativo ele pode ser tanto masculino quanto feminino. Ele é considerado um método de barreira. Por que um método de barreira? Porque além de evitar a gravidez indesejada, ele também evita algumas doenças sexualmente transmissíveis, como no caso a AIDS. Temos aqui a imagem do preservativo masculino, a camisinha. Esse método é considerado o mais popular, ou seja, a camisinha masculina ela protege contra algumas DSTs, que são doenças sexualmente transmissíveis, além de ter um baixo custo e ser de fácil uso. Ela também apresenta um alto índice de eficácia quando utilizado do modo correto. É um preservativo que consiste em uma capa fina de borracha, cobre o pênis durante a relação sexual e isso impede o contato do sêmen com a vagina, o ânus ou a boca. O esperma fica retido e os espermatozoides não entram no corpo da mulher. Aqui nessa tabela a gente percebe algumas vantagens e desvantagens ao uso desse preservativo. Então, ele é livre de hormônios, é uma das vantagens, protege contra a DST, inclusive a AIDS. Ele pode ser utilizado somente no momento da relação sexual, ou seja, ele precisa ser descartado após o uso na relação sexual. Algumas desvantagens: se não é usado de forma correta, ela pode rasgar ou sair durante a relação sexual. Pode causar reação alérgica ao látex dessa borracha e também a desvantagem que vai diminuir essa sensibilidade. Em relação à camisinha feminina, podemos citar o seguinte: pode ser colocada até 8 horas antes do ato sexual. Ela também é considerada um método de barreira, pois ela não vai permitir que o espermatozoide entre no corpo da mulher e, se for utilizada de forma correta, ela apresenta um alto índice de eficácia. O seu plástico ele é mais fino e mais lubrificado que a masculina, e seu uso não é recomendado simultaneamente com a camisinha masculina, ou seja, apenas um usa o preservativo. Ou a mulher usa a camisinha feminina, ou o homem usa o preservativo masculino. Aqui nessa tabela observamos algumas vantagens e desvantagens relacionadas ao uso da camisinha feminina. Então, praticamente as mesmas vantagens e desvantagens relacionadas ao uso da camisinha masculina. Porém, percebemos o seguinte: ela pode ser usada durante a amamentação, ela não vai afetar o uso de outros medicamentos. Como desvantagens, ela vai exigir uma prática para utilizar de forma confortável. Ela é menos eficaz que a camisinha masculina. Ela pode causar irritação ou reações alérgicas também. A pílula anticoncepcional, ela também é um preservativo e ela é feita com hormônios semelhantes aos que são produzidos pelo próprio corpo, caso o estrógeno e a progesterona, que são hormônios sexuais femininos. Ela vai impedir que o óvulo seja liberado para a tuba uterina. Impedindo essa ovulação, vai dificultar a passagem dos espermatozoides para o interior do útero. Elas possuem uma eficácia de 99,8% quando utilizadas de forma correta e regular, ou seja, é recomendado que seja tomada uma pílula por dia, sempre no mesmo horário. Então nós vemos aqui a imagem dessas pílulas e também é utilizada de forma correta e nos horários também corretos. Ela tem uma eficácia muito boa. Uma das vantagens é que pode reduzir o fluxo de dores relacionadas à menstruação, pode auxiliar no controle da acne e pode ser tomada por um tempo prolongado. As principais desvantagens são as seguintes:
pode causar efeitos colaterais, pode causar alterações no ciclo menstrual e não protege contra DSTs e a AIDS. O anticoncepcional injetável. Esse método ele é semelhante à pílula, porém ele consiste na aplicação de uma solução oleosa que libera a mesma quantidade diária de hormônios que a pílula. Pode ser aplicada de forma mensal ou uma a cada 3 meses. Ela não interfere em relação à questão da menstruação, que ocorre de forma normal. É bem mais prático que a pílula, pois não vai ser preciso estar administrando diariamente. Além disso, ela vai causar menos efeitos colaterais e é um dos métodos contraceptivos com maior índice de eficácia. Esse anticoncepcional, praticamente ele vai apresentar as mesmas funções que a pílula diária. Porém, vemos que os efeitos colaterais são a menos e o grau de eficácia é bem maior em relação à pílula diária. As principais vantagens são as seguintes: não existe controle diário ou semanal, pode reduzir o fluxo e as dores relacionadas à menstruação, apresenta tempo de duração maior. Quanto às desvantagens apresentadas são: pode causar aumento de peso e incômodo abdominal, deve ser aplicada por um profissional da saúde. O retorno da fertilidade após o encerramento do uso pode demorar até 1 ano. O outro método é o adesivo anticoncepcional. Esse hormônio ele é semelhante a um esparadrapo, ele é aplicado na pele para que ocorra a liberação dos hormônios de forma contínua. Assim como a pílula, a orientação é que seja feita uma pausa de 1 semana para que o processo seja iniciado. Vamos ver aqui na tabela as vantagens e as desvantagens do uso desse anticoncepcional. Tem alto índice de apetitividade, não exige controle diário, não interfere na vida sexual. É visível e pode descolar da pele e cair. Exige controle do número de semanas em que foi utilizado e pode causar irritação na pele. Um outro método que nós iremos apresentar para vocês é o DIU, ou seja, o dispositivo intrauterino. Esse dispositivo intrauterino ele é um método contraceptivo do tipo mecânico e ele pode ser de cobre ou hormonal. O DIU de cobre ele possui uma estrutura metálica. Essa estrutura metálica com ação espermicida intrauterina. A função dele é impedir que o espermatozoide ele alcance o óvulo. E ele apresenta uma eficácia de 99,6% também contra a gravidez. Inserido dentro do útero por um profissional da saúde, o DIU vai liberar íons de cobre e vai impedir que esse espermatozoide chegue até o óvulo. Na tabela nós observamos que as principais vantagens são as seguintes: ele pode permanecer até 10 anos, podendo ser retirado a qualquer momento, pode ser utilizado no período de amamentação, a fertilidade é retomada de forma rápida após a retirada. As principais desvantagens: pode aumentar o fluxo menstrual, pode causar infecção ou perfuração do útero, pode causar cólicas e até mesmo sangramentos irregulares. Temos também aqui o DIU hormonal. Ele apresenta um material mais macio e tem um formato de T. Ele possui um reservatório de hormônios que vai ser liberados em doses baixas no útero. Ele apresenta um alto índice de eficácia e é muito importante verificar com um profissional da saúde qual método é o mais adequado para o perfil apresentado. Então aqui nós vemos como que esse DIU, como ele é fixado, e isso vai impedir a passagem do espermatozoide ao encontro ao óvulo. A liberação de hormônios é em pequenas doses. Ele pode permanecer no útero por até 5 anos, com a possibilidade de remoção a qualquer momento. Pode reduzir o fluxo menstrual e não interfere na relação sexual. Pode ocorrer sangramento irregular no período de adaptação, pode causar cólicas, em alguns casos aumenta a sensibilidade e acne.